Nessa aula nós vamos conversar sobre o desenvolvimento afetivo e sexual. Muita gente acha que de uma hora para outra o adolescente está pronto para namorar. Aliás, tem gente que acha que a criança está pronta para namorar. E não é verdade. A criança não está pronta para namorar e nem vai namorar, como eu já falei para vocês. Mas o adolescente, ele vai namorar, ele vai ficar. Mas isso não acontece da noite para o dia. Ele vai ter a sua primeira vez também, mas isso também não acontece do dia para a noite. É um processo. É um processo que vai gradativamente amadurecendo a gente para que a gente chegue lá, para que a gente seja capaz de se relacionar com o outro dentro dessas nossas necessidades ou desses nossos desejos sexuais e também afetivos. Esse desenvolvimento psicossexual não vai começar na adolescência. Ele já começa quando a gente está na infância. É um momento que o Freud chamou de um momento genital, mas um outro autor, que é um autor que eu descobri e que eu, me apaixonei pela teoria dele, pela forma como ele coloca esse desenvolvimento sexual, que se chama Vitor Dias. Ele coloca que esse momento é um momento autossexual, é um momento da descoberta do prazer que a gente pode sentir com o nosso corpo. E mais adiante, quando a gente chega aí por volta dos 10 anos, 10, 11 anos, ele vai chamar então de um momento que Freud chamou de homossexual e ele chama do momento da grande amiga e do grande amigo. Eu acho isso bárbaro, porque uma coisa que ele traz é que quem é que nunca teve uma grande amiga? Quem é que nunca teve um grande amigo quando você tinha aí por volta dos seus 10, 11 anos de idade? E essa grande amiga ou esse grande amigo funciona como um espelho para a gente. A gente se mira nele para provocar o nosso desenvolvimento pessoal. Para eu aprender, eu como mulher, aprender a ser como uma mulher, a lidar com as pessoas como uma mulher, a me mostrar como uma mulher. E no caso do homem, esse amigo também vai mostrar para ele como é ser homem nessa sociedade. Não é que ele vai mostrar, mas a gente vai depositar naquele amigo ou naquela amiga comportamentos, pensamentos, expectativas que, à medida que ele vai correspondendo, a gente vai vendo se aquilo vale a pena ou não vale a pena. É uma relação interesseira? É uma relação interesseira, mas é um interesse no nosso desenvolvimento, como alguém que é daquele sexo que você é. Então, nesse momento, a grande amiga, como por exemplo a Maria e a Joana, que são, duas grandes amigas, o que acontece com ela? A Joana é aquela amiga da Maria que ela saiu da escola, ela já está aqui no celular ligando para ela ou mandando mensagem pelo WhatsApp, ela chega em casa, ela já conta outra história, ela vai no banheiro, ela manda mensagem, se ela vai numa festa, se ela vai no cinema, se ela vai no almoço e essa amiga não está junta, nossa, todos esses eventos deixam de ser divertidos. Porque só tem diversão quando ela está junto com essa grande amiga. Porque essa grande amiga ou esse grande amigo é que vai dar força na gente, é que vai reforçar na gente a nossa segurança e a nossa autoestima para que a gente lide com essa sociedade, para que a gente lide com as pessoas dentro do sexo que eu pertenço. Então eu vou aprender a ser mulher, o homem vai aprender a ser homem. Então essa conexão que existe entre eles é muito forte. É por isso que o Freud chamou de homossexual, porque nesse momento pode existir sim uma confusão aí dos sentimentos e haver uma atração entre eles sexualmente. Mas isso não é necessário. Não é isso que caracteriza esse momento. O que caracteriza esse momento é exatamente essa intimidade psíquica que existe entre os dois. E que através dessa intimidade psíquica que eles vão crescer. Porque, por exemplo, a menina, vou pegar aqui um exemplo da menina para a gente entender melhor essa questão da gente usar o outro para poder a gente crescer. Né? Então, a menina, ela traz com ela o ser mulher dela, né? Baseado em quê? Baseado nos modelos femininos que ela teve. Quem são esses modelos? É a mãe, é a avó, é uma tia, é a professora, por isso que eu falo para vocês que a professora interfere, né? Que a Xuxa interferiu, né? na imagem de mulher, como a mulher tem. Então, todas essas pessoas que foram significativas na vida da gente e que é do sexo que eu sou,
essas pessoas vão trazer um modelo para a gente de características e de ações que a gente achou legal, que a gente acha importante a gente desenvolver na gente mesma. Esses modelos que a gente traz são esses modelos, não é, que eu vou jogar para a minha amiga e ver se a minha amiga responde. A minha amiga também, pelo seu lado, ou seja, a Joana e a Maria, a Joana joga para a Maria, e se a Maria pega, ou seja, se a Maria entra em conexão com ela, se a Maria se torna uma grande amiga dela, é porque a Maria começa a corresponder a essas expectativas, a partir desses modelos femininos que ela também traz e que ela também dá essa prova ou dá essa confirmação nessa relação que elas estabelecem. Então elas vão jogando aquelas características até que elas aprendem a ser mulher, até que elas aprendem a se comportar como mulher, seja numa situação de sexualidade, ou seja, numa situação mesmo na vida, no seu cotidiano. Mas principalmente, né, ela saber se portar como uma mulher nessa relação afetiva, nessa relação de um interesse afetivo e sexual. Então, quando a gente amadurece, quando a gente chega lá, quando eu aprendo, né, a lidar com isso, o que vai acontecer? Essa grande amiga perde o seu valor. Nem sempre Maria e Joana vão amadurecer ao mesmo tempo. Em geral, uma amadurece antes da outra. E quando isso acontece, Joana, por exemplo, ela pode amadurecer antes de Maria, e aí o que vai acontecer com a Joana? Joana vai achar que ela já está pronta, ela já se sente pronta, e aquela companhia com Maria já não lhe serve mais. E aí a amizade acaba por conta de motivos que a gente muitas vezes nem sabe o que é, ou por motivos que a gente simplesmente acha muito tolo, né? Nossa, só porque eu não fui com ela ao cinema, ela ficou brava comigo e não quis mais ser minha amiga. E, na verdade, o que está acontecendo junto com isso? Está acontecendo que ela já aprendeu a ser mulher, ela então passa a olhar no seu entorno e a perceber que o mundo não é só ela, não é? O mundo é feito de outras pessoas e pessoas que começam a despertar a sua atenção. E essas pessoas, tanto pode ser homem como pode ser mulher. Vai depender aí da orientação sexual que Joana tenha. Então, nesse momento, Joana passa a se interessar. Então, vamos supor que Joana é heterossexual. E Joana, então, começa a perceber a presença de João. E achar que João é uma pessoa muito interessante. E, portanto, Joana começa a dar bola para o João. Ela ainda não sabe exatamente direito como é que ela vai lidar com João. Porque isso, quem vai dar a ela é exatamente o amadurecimento dela em torno daqueles modelos que ela tem também de homem. Então, aquele artista que você se apaixonou, o seu pai, o seu tio, o professor da escola. Então, todos esses homens, um artista de cinema, enfim, todas essas pessoas que você admira, essas pessoas vão deixar também um modelo de homem dentro da sua cabeça, que é um modelo de homem que você passa a admirar e passa, inclusive, a desejar. Então, a mistura de todos esses modelos não é um só, é a mistura de todos esses modelos que vai definir, né, aqui na sua mente por quem é que você se apaixona, por quem é que você gosta, com quem é que você gostaria de estar. E nesse primeiro momento, quando ela começa a perceber, ela ainda não está pronta, ou ele ainda não está pronto. Então, eles não podem olhar para alguém que vai colocá-lo na parede, ou seja, que vai testar essa sua capacidade de lidar com o outro nesse papel de mulher ou nesse papel de homem. Então, eles precisam se apaixonar por alguém que não os ameace. E aí, nessa hora, que eles se apaixonam pelo professor. É nessa hora que pode se apaixonar por alguém que esteja bem distante, por aquele garoto que é o garoto mais lindo da escola, ou aquela garota que é a garota mais badalada da escola. Enfim, por um artista, qualquer pessoa que esteja distante de você, que você não veja a menor possibilidade dessa pessoa chegar perto e querer namorar com você naquele momento, ou querer ficar com você naquele momento. Nesse período, o que acontece é aquele famoso amor platônico. A gente namora, a gente deseja de cabeça, mentalmente. Como a gente está com a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de abstração desenvolvida, o que a gente vai fazer? A gente vai namorando e a gente vai se relacionando com essa pessoa só em pensamento.
Por exemplo, não precisamos ir tão longe. Qualquer situação nova que a gente vai fazer, a gente antes pensa nessa ação. A mesma coisa vai acontecer em relação a gente namorar alguém. Antes de namorar, antes de ser capaz de estar pronta para namorar, o que vai acontecer? A gente vai namorar mentalmente, a gente vai imaginar como vai ser na hora que eu chegar, será que ele vai me dar bola, será que ele vai me tirar para dançar, será que ele vai estar junto, será que ele me quer? E aí, se ele me querendo, como é que a gente vai dar um beijo? E aí a gente imagina como é que a gente beija, como é que a gente abraça, como é que a gente conversa, como é que a gente faz tudo. Tudo isso vai no imaginário. E até que a gente, através do imaginário, a gente amadurece, né? E hoje, com o ficar, esse amadurecimento acaba acontecendo mais cedo. Porque não só eles vivem o amor platônico, mas eles têm a possibilidade de treino, né? Antes mesmo de ter essa condição de namorar. Então, o amor platônico, ele vai durar até o momento que eu não me sentir segura para estar mais tempo com aquela pessoa, para de fato desenvolver um relacionamento que seja um relacionamento de compromisso, um relacionamento de estar junto com esse outro. Quando eu consigo chegar lá, ou seja, na hora que eu consigo me sentir segura, que eu sei quem eu sou, que eu sei quem o outro é e que a minha relação com ele não vai fazer com que eu perca a minha identidade, é quando a garota e o garoto, eles conseguem namorar. Se ele já chegou nessa fase heterossexual. E nessa fase heterossexual, ela não é chamada de heterossexual porque aquela garota é capaz de lidar com aquele garoto que ele é de um sexo oposto. Essa fase heterossexual é porque você agora é capaz, de fato, de lidar com a outra pessoa. Não importa qual seja o sexo dela. Você agora não é só capaz de lidar com você. Você é capaz de lidar com alguém que não é você. É por isso, então, que a gente chama de fase heterossexual. Então, esse é o desenvolvimento afetivo. É nesse momento que as pessoas conseguem lidar com o outro sem perder a sua própria identidade, ou seja, sabendo que esse outro não é ela mesma, não é? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, eles estão maduros. Nesse momento, vai acontecer a relação. Nesse momento, ela de fato vai ser capaz de se entregar e nesse momento, de fato, ele vai ser capaz de se entregar, tanto no relacionamento afetivo como no relacionamento sexual. E muitas vezes, tanto o garoto quanto a garota vão ter um relacionamento sexual, vão ter uma relação sexual propriamente dita, mas eles ainda não conseguem ter essa capacidade de lidar um com o outro. E muitas vezes, essa primeira vez pode ser uma experiência desastrosa. Principalmente se eles não foram preparados para lidar com o que vai acontecer numa primeira relação sexual. Então é muito importante que a gente saiba perceber em que momento que esse nosso filho ou a nossa filha se encontra, para a gente ver se a gente precisa chegar mais perto ou se ele pode ficar ali, como ele está lidando, ele está de uma forma segura ou ela está de uma forma segura. Então, esse desenvolvimento, ele não é da noite para o dia, ele é um processo. É um processo que vai fazer que em um determinado momento a sua menina e o seu menino esteja de fato pronto agora, não só fisicamente, mas psicoemocionalmente, socialmente e cognitivamente capaz de ter uma relação sexual e ser bem-sucedido. Então, esse processo é um processo que a gente precisa ter esse entendimento. Porque também um outro fator que costuma acontecer é que como a menina se desenvolve mais cedo e ela bota corpo de mulher mais cedo, o fato dela se interessar por um garoto, ela se interessar por uma outra pessoa, que geralmente ela vai se interessar por alguém que é mais velho do que ela nunca quer os meninos que são mais novos, até porque eles ainda não se desenvolveram tanto quanto ela, e ainda tem uma cara de ser muito mais novo do que elas, então elas vão se interessar por quem? Por homens que sejam mais velhos do que ela, por uma pessoa que seja mais velha do que ela. E geralmente essa pessoa que é mais velha já está num outro estágio do seu interesse sexual. Essa outra pessoa de fato já está interessada e já tem maturidade para desejar e ir em busca propositalmente de um ato sexual. E aí o que pode acontecer? A menina ainda está naquele momento que ela só quer testar, né, se ela é desejada ou não, se ela pode provocar o interesse ou não de uma outra pessoa.
E para isso ela joga o seu charme, para isso ela já sabe se portar como uma mulher, ela ainda não é madura o suficiente para discernir e tomar atitudes que sejam mais assertivas para a vida dela. E se ela se encontra com alguém mais velho, é o que eu costumo dizer, do ficar bem, em vez de ela ficar bem, ela pode se dar mal, porque essa outra pessoa pode estar interessado em uma relação sexual, ela não dá conta e por conta disso ela pode chegar, inclusive, a ser estuprada. Como já aconteceu, teve aí um caso famoso de uma garota de 13, 14 anos e que o juiz acabou dando ganho de causa para quem? Para o homem, porque disse que a garota tinha se insinuado. Mas o fato dela se insinuar, o fato dela querer conquistar, não significa que ela está pronta e que ela tenha argumentos e que ela tenha condições para lidar com alguém que é mais velho do que ela. Então, é muito importante que a gente esteja de olho nisso, que a gente olhe para os nossos filhos, que a gente traga os seus amigos para dentro de casa, que a gente conviva com eles, que a gente perceba como eles estão lidando, né, com essas situações. Então, olho no seu filho, olho na sua filha. Tudo acontece através de um processo, mas esse processo, às vezes, ele é muito mais rápido do que o tempo que você gostaria que ele durasse. E muitas vezes a gente nega e a gente fica cego diante de momentos que o nosso filho e a nossa filha tanto precisa de nós.